vitória na tentação com paciência. Porque depois de ser provado, alcançar a coroa da vida. Aleluia, 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 Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é quem falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Queridíssimos irmãos em Cristo, afirmar
Diácono Yuri, queridos e amados irmãos, devotos de São Sebastião, a liturgia desta solenidade em memória do nosso mártir, nesta noite, envolve-nos nessa maravilhosa história de amor, de entrega e de comprometimento de um homem convicto e totalmente decidido pelo Senhor Jesus. Amados irmãos, nós estamos vivenciando o terceiro século da era cristã, um tempo de muita perseguição, um tempo onde estava acontecendo tudo aquilo que fora dito pelo próprio Senhor àqueles que se colocassem o seu seguimento. Sebastião, apesar da sua função militar, ele ainda clandestinamente professava a fé cristã. Numa época, como já disse, de muita perseguição pelo Império Romano. Ele era alta autoridade do poder bélico romano. Tinha muita influência junto ao co-imperador Diocleciano. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Sebastião, de forma velada, ele usava a sua posição e influência para encorajar os cristãos perseguidos. Ele mesmo, que deveria exercer essa função de perseguidor, se coloca como um verdadeiro arauto do testemunho de Jesus, levando os irmãos a fortalecer a sua fé, para que permanecessem firmes diante das provocações de todos aqueles que eram contrários a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também, queridos irmãos e irmãs, como soldado, como capitão, ele também levava muitos irmãos à conversão. Levava muitos irmãos até mesmo das armas, seus colegas de ofício, a professar a sua fé em nome de Jesus. Sebastião demonstrava coragem e compromisso com a missão de anunciar Jesus. Ele, de fato, tinha experimentado em sua vida o ser cristão. Ele tinha assumido o compromisso de viver a vida por causa do Evangelho. Quando foi descoberto, queridos irmãos e irmãs, ele foi levado ao imperador, que ordenou imediatamente a sua execução. Ele foi amarrado no tronco, como nós podemos visualizar, e foi alvo de flechas. Mas, milagrosamente, Sebastião, ele sobrevive. O seu corpo foi todo alvejado por flechas. Ele foi resgatado por uma irmã, Santa Irene. Foi tratado, cuidado e recuperou a sua saúde. Contudo, queridos irmãos e irmãs, Sebastião, ele não intimidou, ele não se acovardou, ele não repensou a sua vida a partir do martírio. Ao contrário, retomando a sua saúde, ele procura pessoalmente o imperador Diocleciano e exorta
o imperador, ao arrependimento e à conversão. Eis aí um verdadeiro discípulo de Cristo. Deu a vida ao ponto de enfrentar, no dizer dos evangelhos, o próprio lobo em seu caminho. Por ousadia, queridos irmãos e irmãs, novamente Sebastião foi condenado e desta vez sendo espancado até a morte e jogado no esgoto. Seu martírio, ao contrário do que se esperava, tornou-se símbolo de fidelidade a Cristo até a entrega da própria vida. E ali inspirou muitos irmãos a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante de tantas adversidades. Quando nós contemplamos a imagem de São Sebastião, contemplamos a imagem de alguém que entregou de fato a sua vida pela causa do Evangelho. Não teve medo de professar a sua fé em nome de Jesus. De São Sebastião sabemos, queridos irmãos e irmãs, que era generoso e dedicado. Um homem de Deus, um homem que foi para muitos a referência do seguimento a Jesus, diante do seu amor, da sua dedicação à causa do Evangelho. Só assim nós podemos compreender alguém doar a vida em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, com certeza as leituras que ouvimos nessa sagrada liturgia nos remete a São Sebastião, alguém que entregou a sua vida pela causa do bem. A leitura que nós ouvimos é uma grande ação de graças e um grande louvor a Deus para São Sebastião, que havia compreendido que aquele momento do martírio foi uma entrega do corpo e da alma de forma gratuita ao Senhor, assumindo todas as aflições, os perigos, as ruínas do mundo que leva esse servo verdadeiramente a entregar a sua vida de forma nativa e alegre, com certeza causando confusão no coração de tantas pessoas contrárias ao projeto de Jesus. Assim é o nosso testemunho, queridos irmãos e irmãs. Quando nós damos testemunho da nossa fé, quando nós perseveramos e acreditamos na nossa vida entregue, que vale a pena o sacrifício, trazemos confusão, dúvidas no coração daqueles que perseguem e que matam. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Sebastião, naquele terrível momento de provação, ele ofereceu o seu corpo, ele ofereceu a sua vontade, ele foi desamparado pelos homens, mas encontra consolo diante de Deus. Assim somos nós. Quando a gente se sente humilhado, perseguido, incompreendido, nós somos acolhidos por Deus. No momento do martírio de Sebastião, ele se sente liberto dos inimigos, liberto do mal do mundo, liberto do homem, e encontra-se verdadeiramente com Deus. É Deus que é o seu socorro, é Deus que é a sua segurança. Por isso, Sebastião, mesmo morto, ele se sente livre.
porque a sua vida não tem sentido. Queridos irmãos e irmãs, no martírio desse santo de Deus, está intimamente relacionado à ação de Deus, que livra e liberta os seus escolhidos, aqueles que confiam na sua redenção. Verdadeiramente livres são aqueles que são capazes de doar a sua vida por uma causa. Enquanto, queridos irmãos e irmãs, Deus livre e liberta os seus escolhidos, Ele traz no coração de Sebastião um encontro pessoal com o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, enquanto a primeira leitura nos fala da oração e da ação de graças e do reconhecimento de Deus na nossa vida, na nossa história de fé, a leitura que nós ouvimos da carta de Pedro nos remete ao modo como nós devemos proceder diante dos desafios, diante dos sofrimentos. Evidentemente, existem pessoas que acham que quem se coloca a serviço do reino não sofre. Sofremos do mesmo jeito. Nós sofremos por uma causa, por um ideal. O sofrimento na vida do cristão tem sentido diferente do sofrimento de um pagão, de um homem que não tem a sua confiança em Deus. O sofrimento de São Sebastião nos leva ao testemunho da sua fé. O nosso sofrimento nos leva ao testemunho da nossa fé, com respeito e com dedicação. O nosso coração é ungido de paz, de liberdade. Queridos irmãos e irmãs, vivamos sempre na certeza de que somos abençoados e que devemos em todos os momentos dar razão à nossa esperança, com postura de verdadeiros discípulos. Quem acredita em Cristo, quem coloca a sua vida a serviço do reino, deve ser um homem ou uma mulher de um coração cheio de esperança. Por isso, queridos irmãos e irmãs, dissipemos no nosso coração o medo e estejamos com o coração unidos a Cristo, como foi o coração de Sebastião. Como Cristo, façamos o bem e deixemos de praticar o mal, pois a recompensa veio de Deus. Precisamos, queridos irmãos e irmãs, tirar da nossa vida o costume de praticar o mal, incentivar o outro, aquele com quem nós convivemos, de viver para o bem. Pois a exemplo de Jesus, hoje, com certeza, devemos enfrentar as perseguições e as calúnias. Não devemos temer, um cristão nunca deve temer a ameaça. E que o Senhor seja, em todos os momentos, o nosso baluarte, o baluarte que guia o nosso coração. Que a nossa prioridade, queridos irmãos e irmãs, a prioridade da nossa vida seja sempre o Senhor, como foi para Sebastião. Que o Senhor nos dê a certeza de um coração correto e justo, como o coração de São Sebastião. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. O texto do Evangelho dessa solenidade, queridos irmãos e irmãs, volta a falar e a instruir como devemos proceder em situações de perseguição. A primeira atitude deve ser de confiança. Quem confia em Deus, mesmo com a perseguição,
essa pessoa, ela persevera na fé e no momento certo dá o seu testemunho. Essa é a nossa missão. Dar testemunho de Jesus. Sebastião deu testemunho da sua fé. Foi coerente com a sua fé ao entregar a sua vida. Lembremos, queridos irmãos e irmãs, que a perseguição sempre virá, até mesmo de ambientes de pessoas próximas de nós. Às vezes, pessoas que a gente menos espera são aqueles que criticam, são aqueles que ridicularizam, são aqueles que falam mal, são aqueles que se tornam verdadeiros obstáculos para vivermos a nossa fé. Mas, queridos irmãos e irmãs, mesmo sendo odiados em nome de Cristo, isso deveria ser para nós, como foi para os discípulos, como foi para São Sebastião, um sinal claro da presença de Cristo, um sinal profético do verdadeiro discípulo, um sinal de redenção, um sinal, queridos irmãos e irmãs, que sempre nos leve a não desistir, mesmo nos momentos difíceis. Devemos confiar na inspiração que vem do alto, que vem de Deus, a inspiração do Espírito Santo, como força para o nosso testemunho. Nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada. Com Deus, podemos tudo. Manter a fé, mesmo que tenhamos oposição, até mesmo daquelas pessoas que amamos. Às vezes, queridos irmãos e irmãs, para sermos fiéis a Jesus, como foi São Sebastião, devemos ser contra todo tipo e enfrentar todas as ideologias. Como seguidores de Jesus, somos chamados a ver no sofrimento, na entrega, na oração, a oportunidade livre que temos de testemunhar a fé, segundo a vontade de Cristo. Celebrar o nosso mártir São Sebastião é reviver, queridos irmãos e irmãs, a vida daquelas pessoas que, a exemplo de São Paulo, disse: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Morrer para o pecado, morrer para o mal e viver para Deus e para Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.